Pronto, Tá. agora sim estamos sendo gravados. Mais uma vez, boa tarde a todos, obrigado pelo tempo de vocês. Renan e Yolanda, eu vi que vocês enviaram para a gente agora há pouco já quase uma pauta inteira ali do que a gente tinha conversado, né? Pô, que legal. Vocês gostariam de falar um pouquinho sobre isso? Confesso que eu não tive muito tempo ainda de ler, tá? Mas assim, seria legal a gente agora conversar um pouco sobre, ver quais foram as ideias de vocês aqui. Tá. Vou pedir para a Gi mostrar isso na tela para a gente, que acho que fica mais fácil todo mundo acompanhar, ok? Pode ser. Obrigadão. Gi, por favor, exibe aí para a gente. E aí, inclusive, conversando com o Renan, que agora nós temos 2 acréscimos que eu acredito que iria valorizar a parte da leitura comunitária. Que bom. Adoro acréscimos. Se não é para retirar nada, tá ótimo. Não, é só acrescentar. Melhor Então, ainda. deixa eu só pegar meu óculos aqui, gente, porque a idade Zoomzinho, chega, né? please. Gi, um A zoomzaço aí. idade. E. Tá ótimo. A data está aí, e como nós tínhamos conversado, nós vamos iniciar segunda e terça-feira com a Pode dar leitura mais um cadinho. comunitária. Com a leitura comunitária, aí a proposta do local, nós pensamos no Centro de Convivência da Comarim Andanha, que é um espaço aqui amplo e é no centro e fácil de localização para que as pessoas possam participar. Uhum. E também de vocês promoverem uma escuta, porque é um espaço que ele tem uma acústica boa, sabe? E já tem toda uma estrutura lá de água, banheiro, que a gente não teria tanta dificuldade, né? Que E, legal. e aí, o que nós pensamos? Na segunda-feira, dia 16, nós não sabemos o horário que vocês chegariam, mas nós pensamos em iniciar às 8 da manhã. E aí, o Yuri tinha me falado de participações de até 10, 20 pessoas. Só que Goiás, gente, ele é um pouco atípico, porque nós temos muitas entidades, muitos movimentos. Vocês viram lá uma lista que nós encaminhamos no anexo 1, né? Só que aquela lista ali foi ainda sintética, bem resumida, dos mais próximos, né? Assim, que mais participam das ações da gestão, para que a gente possa, né, ouvir essa comunidade, porque a intenção de vocês é ouvir pessoas que estão no campo, que estão nos bairros distantes, que estão, né, nesses entornos, né, do centro histórico, para que a gente possa ter assim um mapeamento mais próximo da realidade. Então a gente tentou trazer ali segmentos que iriam trazer essa perspectiva que vocês pediram. Aí na lista a gente quer pedir vocês se teria como acrescentar a associação de catadores e catadoras do município, que são importantes demais serem ouvidos. Isso nos anexos ali já, né? Nos anexos. Legal. Lá nos anexos. Acrescentar a associação de catadoras e catadores. Uhum. Adorei Né? a ideia. Porque eu acho que eles serem ouvidos é importante demais, né? Com certeza tem um ponto de vista bem específico e tratam de um tópico que nos ajuda e interessa muito para a sustentabilidade do município, né? Isso, que Então, é sim, concordo isso. plenamente. Isso. Aí nós pensamos neles. A outra questão é que a gente colocou aí que a instituição iria encaminhar até 2 representantes. Aí para vocês analisarem se é muito, se é pouco, porque aí vai ultrapassar, Yuri e Giovana, daquele quantitativo que vocês falaram. Então, eu acredito que ali vai dar mais ou menos em torno de 40 pessoas. Seu João, você está bem? Então, assim, vai passar aí de uns 40 participantes nessa manhã desse dia. Não, aí é uma questão de tempo mesmo para que todo mundo tenha espaço para ser ouvido, né? Não adianta a gente colocar 40 pessoas numa sala e cada um fala 2 minutinhos e deu. Porque aí a gente até colocou lá, com possibilidade de estender o tempo. Então, o que a gente colocou na segunda-feira? Só essas representações. Da gente utilizar a manhã toda, com possibilidade, inclusive, Yuri e Giovana, da gente encerrar às 11 horas. Como Entendi. você falou, para dar oportunidade das pessoas falarem, né? Não, se vocês entendem que eles precisam ser ouvidos, eu não vou nem discutir. Precisa, ponto. Ok? Então a gente tem que pensar que é só uma questão de Aí a outra logística. pergunta, Yuri, é assim, Claro. porque Goiás tem
uma vertente religiosa muito grande por conta da procissão do fogaréu da Semana Santa. E nós temos aqui a Associação da Irmandade dos Passos e associações ligadas a essa, né, entidade religiosa da cultura. É interessante convidá-los também, que esse é um outro Claro, acréscimo, então vamos claro. colocar aí a Associação da Irmandade dos Passos. Eles podem, inclusive, nos trazer informações. Eu sei que turismo cultural e de tradição é potencialmente uma vocação da cidade, né? É algo que já está sendo estimulado e explorado há bastante tempo. E pode ser um tipo de grupo que pode nos trazer um ponto de vista específico sobre isso. Como eles veem essa questão das atividades turísticas associadas aos eventos religiosos, como isso contribui para a dinâmica da cidade. Com certeza, é super importante também. Tá, então... A gente vai ter que ver essa questão de... Perdão, Yolanda, você pode repetir, por favor, para eu já acrescentar aqui no documento? Associação da Irmandade dos Passos, que é uma associação religiosa, né? Mas isso está gravado também, então depois a gente pode retomar, se for o caso, é tranquilo. Tá tudo gravado, isso não é um problema nesse projeto. A gente nunca perde informação aqui. Tá bom. Isso é ótimo. Thaís, pessoal da CNM, a gente vai ter que ver essa questão só de logística, então. Eu acho muito válido a gente escutar esse pessoal todo. Provavelmente isso significa que nós aqui de Brasília teríamos que sair no domingo, tá? Aí nós dormiríamos aí e estaríamos disponíveis na segunda de manhã. É uma possibilidade, eu acho bem importante, inclusive, dada essa dinâmica que vocês estão traçando para esse grupo matinal. Só uma questão aqui nossa interna agora de organização disso. Aí nós pensamos de começar com eles primeiro, por eles serem público, né, com proporção maior. Claro. Yuri. Oi, Yuri. Desculpa, em relação aos dias, isso é importante que venha de vocês para a gente. Se não tiver um problema aqui na CNM, querendo ou não, a gente é acostumado a fazer viagens final de semana, madrugada, então para a gente não seria problema. É importante que isso seja, se for um problema, venha de vocês. Entendido, Thaís. Aí, obrigadão. Desculpa, Renan. Pelo projeto não tem problema, Renan e Yolanda. Thaís, boa tarde, desculpa por ter te cumprimentado, viu? Nada, tranquilo. Inclusive, depois, antes de terminar, quando eu parar de gravar, a gente tem que ter uma conversinha, nós 4 aqui, viu? Nós 5, quer dizer. Tá certo. O que eu ia dizer? Essa logística de fazer essas entrevistas, a ideia é reunir todo mundo e ir perguntando para cada um, ou fazer alguns grupinhos e são vários técnicos conversando com esse grupo. A dinâmica depende muito do número de pessoas, né? Com um grupo desse tamanho, eu vou precisar dar uma lidinha assim melhor na lista, mas é possível que a gente faça uma pequena segmentação entre eles. Por exemplo, um grupo para temas um pouco mais transversais, questões de gênero, questões de raça, questões de etnia, religião. Um grupo mais focado, às vezes, em representações de bairros, de áreas específicas, então para questões mais urbanísticas, enfim. Dependendo da composição dessa lista, eu confesso que eu preciso ainda ver um pouquinho melhor como está, a gente vai definir de forma mais precisa qual a melhor abordagem para conseguir extrair informações deles. Qual é a verdade desse tipo de abordagem? Se a gente deixa todo mundo falar de forma livre, é muito provável que a gente não consiga organizar o que a gente gera de informações ali. Faz parte. Quanto mais pessoas falam ao mesmo tempo, mais difícil deixar isso de forma sistematizada que contribua com informações de fato preciosas, né? Mas se preocupa não, Renan, isso vai ser Yuri, pensado com bastante cuidado. Se você achar, como a gente tem prazo para maio, nós podemos separar esses segmentos para vocês encaminhar. Nós encaminhamos daquele jeito lá corrido por conta dessa urgência que a gente tinha que entregar para vocês, precisa analisar o roteiro. Mas se você achar, você e Giovana, por exemplo, início de abril, até dia 10 de abril, dia 15, a gente já faria os convites, a gente já ia colocando os nomes lá de quem confirmou, de quem vai, e a devolutiva deles, né? De quem vai ser os representantes, e a gente já separar esses segmentos para vocês, para que vocês já tenham uma ideia de qual metodologia que vocês vão utilizar. É bom fazer isso? Ótimo. De fato, a gente vai ter que fazer essa construçãozinha, porque, poxa, só que olhando rapidamente os grupos, alguns deles não deveriam estar juntos na mesma conversa, porque senão pode entrar em uma discussão um pouco mais ideológica ali de posicionamentos distintos. Uma coisa que a gente não faz, por exemplo, grupos de questões de identidade de gênero com grupos religiosos. Não rola.
ambas as opiniões são importantes, mas a gente precisa escutar as opiniões, não que eles fiquem conflitando um com o outro, né? Então, assim, é o tipo de Certo, segmentação que faz parte, não tem como fugir. certo. Mas beleza, então, Yolanda e Renan, a gente discute isso com um pouco mais de calma, só preciso analisar aqui, né, ver isso com a gente direitinho, mas sim, a gente tem tempo pela manhã, assim, já que a gente pode possibilitar nosso deslocamento mesmo um pouco antes, né, a gente já estaria aí para a segunda, a gente pode usar amanhã, dá para fazer 2 grupinhos, enfim, é possível organizar isso melhor, assim, concordo com vocês. Tá. Aí, à tarde, a proposta é fazer, não sei se é viável, mas como a gente tem, né, essa visão dos representantes do executivo, quais são os representantes do executivo que eu pensei? Os secretários, e não sei se caberia aí alguns diretores de equipamentos, ou se vocês iriam sugerir outro tipo de pessoas, né, que estariam mais próximas lá dos serviços públicos, que atende diretamente, né, as pessoas, e nós pensamos nos representantes do legislativo juntos. Por que do legislativo? Porque eles escutam as demandas da população. E as representam politicamente, né? A Justamente. segmentação é um pouquinho mais clara ali sobre onde são os seus interesses e seus pontos de atuação. É uma ótima ideia. Assim, eu gosto muito. Gente, não é que eu esteja deixando isso aberto para a seleção de vocês à toa, tá? Eu nunca vou tentar competir com vocês sobre conhecimento sobre a distribuição de vocês aí no município, de quem é representante do quê, quem é mais representativo, quem atua melhor com tal coisa. Cara, isso é com vocês. Eu estou aqui para ouvir mesmo e para entender como fazer, dado a experiência de vocês, trazer métodos e mecanismos de escuta que garantam que a gente consiga as informações que a gente precisa. É só esse meu papel aqui. O que Certo. vocês acharem válido, eu só estou aqui, ó, batendo palma. Tá. E aí, esse prazo, nós colocamos só de 1h30, porque eu acredito que é um público, né, que eles vão direto, assim, a gente vai, dependendo da dinâmica de vocês, vai fluir mais. E das 16 às 17h30, nós pensamos em fazer até, essa aí é uma proposta que eu vou tentar chegar a ela Nossa, adorei. virtual, que é o Ministério Público, o Poder Judiciário e a Segurança Pública. Por quê? O Ministério Público e o Poder Judiciário é que recebe as demandas da população com relação às violências, com relação à questão dos índices que a gente tem aqui de situações que conflitam ou que tem de demandas, né, da população. Então, eu acho muito importante ouvir, né, esses segmentos para que a gente possa ter esse olhar, né? Ela tem a vocação assim, mas como que está a segurança? Como que está essa parte, né, dessa... Convenhamos que é um pouquinho os difícil índices de de você... violência, isso. É um pouquinho difícil você desenvolver qualquer tipo de atividade econômica se você está preocupado ali de ser assaltado, né? Você sofrer algum tipo de violência na Justo. rua. Corretíssimo. Justo, vamos supor turista, vamos na cidade. Eu vou chegar numa cidade em que ela tem um índice alto de violência, ou local que a gente. Vou nada. Então, a ideia da segurança pública foi justamente isso. Totalmente de acordo também. Adorei a Por sugestão. exemplo, da segurança pública, eu não sei, porque a gente tem aqui também a corporação que também faz parte da questão militar, que é o Corpo de Bombeiros, né? Que eles são militares, só que eles trabalham com essa questão do foco é um cuidado pouco da diferente, vida. né? O foco é diferente. Mas, por exemplo, a segurança pública, eles têm um olhar, por exemplo, se num ambiente que tem um índice de violência maior, se eles têm a iluminação pública, ela está adequada, se tem ali uma questão, né, como que eles percebem os bairros com mais índice de violência, qual é a ausência de equipamentos públicos, Não, então... Yolanda, totalmente de acordo. Até porque eu te garanto que no grupo 1 de manhã vão falar sobre isso, o grupo de empresários vão falar sobre isso. Então, assim, não dá para fugir. É uma segurança pública, é um assunto que vai acontecer em qualquer um desses grupos. Então, por que não escutar ok. quem de fato trabalha diretamente com isso, né? Claro. Certo. Aí aqui nós temos tanto Polícia Civil quanto Polícia Militar e também o Corpo de Bombeiros. Então, nós vamos tentar chamar aí esses 3 equipamentos para esse dia. Legal. Aí na terça-feira, dia 17, também no mesmo espaço, nós pensamos pela manhã
E aí, esse público aqui é um público que eu estava discutindo com o Renan, e aí a gente vai fazer um acréscimo aqui também, porque Goiás tem muitos produtores rurais. Além de empresas e comércio, nós temos os produtores rurais. Então, a gente quer acrescentar, se convém. Aí vem a pergunta com vocês. Com certeza. Porque Se tiverem eles são... cooperativas de campo, representantes de agricultura familiar, alguma coisa um pouquinho mais Isso. organizada, alguém que fale para essas pessoas, gente, por favor. Então, nós vamos acrescentar aí representantes de empresas, comerciantes, produtores rurais, não, o sindicato já está na sociedade, né? Mas aí tudo que envolver questão de comércio e economia, essa parte aqui, nós vamos trazer para essa manhã aí. Ótimo. CDL, essa questão. Agora, o vespertino, das 13h30 às 15h30, nós pensamos as instituições de ensino superior. Aí foi a nossa questão, trazer docente e discente. Por quê? Gostei. Tem muito discente que é daqui, da cidade, porque a maioria dos docentes dessas instituições, eles são de fora e vieram para a cidade. Então, se a gente chama só os docentes, fica só um olhar deles de uma pessoa que não nasceu aqui, não está aqui. Mas se a gente envolve o aluno da universidade, que é daqui, natural daqui, e ele está lá, eu acho que a possibilidade de uma leitura mais, né, local, ela é mais efetiva. Mais que isso, eles vão ter uma visão sobre futuro na cidade. Me formei, e aí? Goiás é um bom local para continuar? Isso. Acontece. A gente sabe que a migração e fuga de cérebros é extremamente um Ou, problema por muito sério exemplo, para algumas eu cidades, vim né? de um município, estou estudando. Goiás tem Quero vaga de continuar emprego? aqui, né? Goiás tem vaga isso de aí. emprego? Eu quero ficar aqui. Como que eu vou me manter estudando na universidade, aquela questão toda? Então, é algo que a gente pode... Vocês estão quase roubando meu trabalho. Eu tô achando isso legal, mais ou menos. Tá vendo? Não, agora, sério, é por aí mesmo. É esse tipo de pergunta que a gente quer saber. São esses vários pontos de vista que trazem esse quadro maior. Que eu te garanto que o setor público não sabe inteiro, que a sociedade civil não sabe inteiro também. Cada um tem seu viés e seu interesse, faz parte. Nós temos nossas preferências, né? Por isso que é tão legal ouvir esse pessoal todo. Em relação às instituições de ensino, eu só tenho uma dúvida. Nós teríamos, em algum desses momentos, potencial de escutar quem lida com jovens, crianças, enfim, ensino fundamental, médio, além simplesmente do ensino superior, agora a nível de quem responde pela educação, Os a educação secundaristas. básica, né? Isso. Secundaristas, que é a educação básica. A gente poderia trazer no mesmo dia. Então, Renan, você já São pode... pontos de vista um pouco diferentes. Na minha experiência, os representantes da educação básica, eles tendem a ter um contato um pouco mais próximo com as famílias, com os problemas familiares que impactam no desempenho dos estudantes, né? Enquanto na educação superior a gente está falando de adultos em grande medida. Aí a gente pensa um pouco mais de futuro e permanência. Nós temos 3 instituições aqui secundaristas. Aí a gente poderia fazer, então, Yuri, essa escuta, né? Com professores de ensino médio, assim, eu penso, né? Na mesma parte da tarde, depois da universidade, a gente pode fazer assim, ó, das 15h30 às 16h30, as crianças e adolescentes da educação básica, tipo aqui, ó, do primeiro ano ao 9º ano, certo? Legal. Aí a gente pegaria município e estado. Aí, das 16h30 às 17h30, nós poderíamos ouvir os jovens do ensino médio, que são secundaristas, pode ser? Claro, achei então, ótimo. Combinado. Ótimo, aí o nosso perfil de educação vai ficar completíssimo. Todo mundo que participa e está envolvido. Vocês vão fazer essa alteração? Vocês vão fazer essa alteração e passar para a gente ou vocês querem que a gente já faça? A gente faz por aqui mesmo. Já faz, né? Então, combinado. Aí, nessa mesma perspectiva, né? Discente e docente. Claro. Aí, Yuri, a educação básica, talvez então, pais sejam mais importantes do que alunos, né? Certo. Aí eu queria só que você colocasse aí também, porque Goiás tem uma coisa que ela é específica, porque nós temos aqui 5 escolas de educação do campo. Então, eu penso que essa educação do campo, ela tem que ser ouvida de forma diferente da urbana. Porque a rotina deles Deixa eu só diferente. passar aqui, ignorância minha agora. Pois é, como diferencia isso?
O que é diferente na escola rural? Assim, como a gente abordaria Eu isso de vou, forma eu vou diferente? mostrar para você, porque a educação do campo, eles trabalham com a pedagogia da alternância. 15 dias na escola, 15 dias na casa, produzindo e Uhum, fazendo as atividades deles. Então, eu penso que nós temos a escola família agrícola, aí nós temos a escola dos assentamentos, que é a escola Olímpia, Holanda, a lá da Calcilândia e da Terezinha de Jesus Rocha. Então, a gente aham, poderia acertar o momento, então não poderia ser à tarde, porque eles dão aula à tarde. Aí, uhum. se a Giovana pudesse acrescentar, no dia 17 de manhã, quando a gente terminar das empresas, a gente colocar lá. Já antecipa esse grupo, né? Já antecipa esse grupo. Só que aí eu quero pedir um favor para vocês, qual que é? Esse grupo, eles precisam estar aqui, mas voltar para dar aula à tarde. Uhum. Então, eu penso que o encontro com eles poderia ser de 8 às 9. A gente troca com as empresas sem problema. Isso, coloca de 8 às 9 as escolas do campo, as escolas que trabalham com a educação do campo, e de 9 até às 11, nós fazemos com esse grupo de empresas, comerciantes e produtores rurais. Uhum. Totalmente de acordo. Inclusive, achei bem válido, tá? É uma lógica de atuação que eu confesso que eu vou ter que me familiarizar um pouco mais, tá? Qual é a ideia da educação no campo, como é a abordagem, imagino que seja bem diferente do que a gente vai ter que tomar com as escolas urbanas, né? A realidade é diferente. Inclusive, nós temos aqui um curso na UFG que é de educação do campo. Um curso Vocês estão superior de prontíssimos para graduação. isso. Sou eu que estou por fora desse looping aí de vocês, olha. Mas ok, acho bem válido e bem-vinda a sugestão. Obrigado. Aí a E gente é fecha a isso. parte inteira de leitura comunitária, né? Todos os agentes ali mais ou menos definidos. Próximo passo seria a mobilização de fato, fechar agendas, né? Eu só peço esse tempinho para a gente organizar essa questão de logística ali, principalmente na segunda de manhã, que é o nosso grande ponto. Se a gente tem que sair na segunda, se a gente sai antes, enfim, né? Questões mais de deslocamento Aí, o mesmo. que nós pensamos, ô Yuri, de fazer uma carta convite, né? Uhum, Uma carta convite solicitando aquelas representações que nós colocamos na lista para que eles enviassem para a gente o nome de 2 pessoas que eles vão indicar para fazer essa leitura uhum, comunitária. Aí, o que a gente precisaria? Se a R10 pudesse enviar para a gente um texto curto, uma síntese claro. do trabalho que vocês vão fazer, do objetivo que é esse trabalho e essa metodologia de leitura comunitária para a gente poder justificar na carta convite que nós vamos enviar para as instituições, para os movimentos e entidades. Aí a gente monta o texto com a logomarca da CNM, tudo Uhum. bonitinho, da cidade, encaminha para vocês, vocês falam assim, não, tá ok, e a gente envia para as instituições para já fazer esse mapeamento e já assegurar essa agenda para essas pessoas. Tô falando que mais uma vez vocês anteciparam o meu trabalho. Era exatamente isso na próxima parte da conversa. Enquanto vocês têm a tarefa de casa de mobilizá-los, o nosso trabalho aqui é exatamente garantir que vocês tenham insumos suficientes para que essa mobilização seja eficaz, né? E mais que isso, antes da realização da reunião em si, uma vez que a gente já tem as agendas definidas, quem são as pessoas, nós vamos fazer com que eles saibam de antemão do que nós vamos perguntar a eles. Não é eficaz para ninguém que eles cheguem lá no dia e se surpreendam com perguntas que eles nunca ouviram antes, tá? Então, eles vão estar preparados para o que a gente vai discutir, sim. Totalmente de acordo, a gente vai adiantar pelo nosso lado, essa questão dos textos e do conteúdo comunicativo, né? Ótimo. Aí nós fizemos aí um roteiro para o dia 18 e 19, né, como foi solicitado, que é o anexo 2, né, que eu coloquei lá. Lugares que nós não tínhamos ainda visitado com a equipe da CNM, aí nós colocamos lá um roteiro, né, não mais simples, mas tentando mostrar, né, potencialidades do município, mas que vocês conheçam, né, algumas outras realidades que a equipe que esteve aqui não teve oportunidade pela questão do tempo. Então, nós fizemos um roteiro básico aí. E eu pensei na questão da carga horária, porque eu e Renan, a gente quase nem almoça, né, Renan? Fica diretão. Aí a gente não sabia a rotina de vocês, então nós tentamos colocar um intervalo do almoço para poder fazer a parada.
Nós não definimos ainda aqui o momento noturno, porque se vocês quiserem fazer também visitas noturnas, não no cemitério, porque nós teve Exagera, né? Não, mas já teve aqui, gente, já teve um sarau dentro do cemitério, é muito chique. Mas aí, assim, já teve um sarau no cemitério. Inclusive, nós temos aqui um professor que pesquisa os cemitérios, e o cemitério nosso aqui é riquíssimo, Yuri. Então, assim, vale a pena entrar, mas não vou convidar vocês para ir no cemitério. Eu entro todos, de dia. Né? Ainda mais à noite. A gente participa, pode passear à noite. lá. Mas aí à noite, quando vocês chegarem aqui, a gente pensa o que está acontecendo aí, né, Renan? Para poder levar vocês e a gente vê aí o que acontece à noite no município, que é importante, né? A vida noturna, assim, óbvio que a gente não está turistando na cidade, né? Mas é interessante ver um pouco a questão do comércio noturno, como algumas cidades elas meio que morrem de noite, assim, faz parte, principalmente cidades menorzinhas, né? Até por uma questão de carga de trabalho, enfim. Então é legal a gente ver essa parte também um pouco mais da dinâmica noturna, comercial, enfim. Yuri, eu acho que é importante você fazer uma visita nos estabelecimentos para ver como é a recepção do turista. Com certeza. Como que é o atendimento dos estabelecimentos, eu acho isso muito a ideia de cliente oculto, sabe? Exatamente. A gente vai como cliente ali, mas a gente está fazendo toda uma análise da receptividade, do atendimento. Espaço, como é que está, como é que está a limpeza. Você vai... Depois você nos conta. Beleza. Tá, vocês querem falar um pouquinho sobre por que a escolha desses locais? Porque só lendo aqui eu confesso que eu não conheço quase nada, né? Porque, por exemplo, nós temos aqui bem na entrada da nossa cidade, que às vezes assim, que a maioria porque nós temos 3 entradas no município, né? 3 entradas assim, bem principais. E dessas entradas, nós temos algumas questões assim que são marcadas pela questão cultural. Uma delas é o povoado de Ares, que tem uma igreja que ela as pessoas passam, que é Nossa Senhora Aparecida, e que dessa igreja nós temos um movimento muito grande na época de outubro, que é o dia, né, Nossa Senhora Aparecida, que as pessoas fazem essa via sacra, né, para vir aqui nesse lugar. E é um povoado que as pessoas também, por conta, né, de ser uma rodovia, que as pessoas levam material de cerâmica. Então, lá tem muita arte de pedra-sabão, tem muita arte de cerâmica. Então, é um povoado que as pessoas se organizaram para mostrar para quem está indo embora esses outros, né? Essa parte da cultura daqui, né? Esse artesanato. Já estou interessadíssimo. Aí, e lá, recentemente, na última gestão da prefeita Selma, teve um ponto que nós queríamos levar, que chama desse ponto mirante, que é um atrativo novo dentro do município, que você enxerga a cidade toda, que o pessoal da CNM não passou por lá, mas que é um ponto de visitação que a gente gostaria de levar vocês. Nós levamos eles à Serra Dourada. Agora vamos levar vocês no ponto mirante, para vocês enxergar a Serra Dourada do ponto de mirante e entender todo esse espaço urbano do município. Adorei. Contribui de 2 formas aí com a gente, então. É uma ótima lógica de visita. E aí, no caso, visitar bairros que nós também não visitamos com a equipe, que é o Goiás 12, Jardim das Acácias, Papiros, Bacalhau, trazer um pouco da história deles para vocês. Esses são bairros. São bairros. Inclusive, esse do Bacalhau é um bairro que tem uma história muito fantástica. Por que do nome Bacalhau? Era onde as pessoas levavam os negros para ficarem lá afoitados depois de passar sal, porque você sabe que o bacalhau você passa o sal, e eles ficavam expostos, né, na praça para poder servir de exemplo para as pessoas, principalmente aqueles negros que fugiam. Então, por exemplo, os negros não podiam ser enterrados no cemitério aqui do centro. Então, eles iam ser enterrados no cemitério do Bacalhau. Porque branco não podia ser enterrado no mesmo lugar, o negro não podia ser enterrado no mesmo lugar que o branco. Ainda bem que os tempos mudaram, né? Mas a história fica e é muito importante a gente aprender com ela. Não, então, mas é que eu estou falando assim, a gente tem que perceber, os tempos mudaram, mas se você vê assim, por que a história desse lugar tem esse nome, né?
Então, é Com interessante. várias lições ali, nós temos que entender mesmo, faz parte do processo. E aí, no caso, nós mostramos para vocês outros setores que estão à margem da rodovia, que a população, tipo que a rodovia atravessa e separa, né, esses bairros dessa Cresceram área ao longo da central, BR, né? central, e também a questão da visita, né, algumas instituições que a CNN não visitou, por exemplo, a Escola Família Agrícola, que é essa escola da pedagogia da alternância, que é interessante você ir lá visitar. Visitar, por exemplo, a cooperativa, né, de produtores da agricultura familiar, que eles têm a cesta campesina. Então, como que é a produção deles, como que é o espaço deles, ouvir um pouco, né, como que é a estrada, o acesso deles, né, para escoar esse material. Aí, de manhã, no dia 19, nós escolhemos alguns espaços que são públicos, mas que são espaços que têm serviços públicos que possivelmente, identificado por vocês, teriam, né, potencialidades de ofertas de serviços ou de outras questões que a gestão às vezes não consegue identificar, né? E aí a gente e um distrito que nós não conseguimos visitar, que é um distrito que tem uma usina de calcário. E é um distrito que essa usina de calcário gera e traz um recurso bem significativo para o município, e que é um distrito que ele, querendo ou não, ele se estrutura a partir dessa usina de calcário, por isso se chama Calcilândia. Só pelo nome eu já tinha visto isso. E ele é distante do município, ele quase chega num outro município, mas ele pertence ao município de Goiás. Então, a gente gostaria de levar vocês lá. E eu coloquei ele só à tarde, porque ele é distante, sabe? Ele é longe, a gente demoraria mais tempo. Caminhozinho de ida e volta, né? Isso. Não, tudo bem. Só porque a gente precisa de um tempinho de processamento de informações, mas olhando a agenda a gente consegue fazer isso ao longo dos dias, tá tranquilo. E eu acho bem válido a gente visitar essa usina. É sempre bom ver essas grandes fontes de entrada de recursos, né? Gente, o que vocês pensaram a nível de logística para deslocamento nesses dias? Lembrando que nós somos uma equipezinha boa, né? Aí, Thaís, mais uma vez eu te convoco para falar sobre esse ponto. Yuri, novamente, inclusive, enquanto a gente estava aqui conversando, eu estava pensando, se a CNM aluga um carro, vocês dirigem ou a gente teria que ter alguém para dirigir? Porque eu imagino que quando a equipe foi para Goiás, eles foram, se eu não me engano, no próprio carro do Zanin, e era uma equipe menor, então não caberia, se a gente for na mesma estrutura, 6 pessoas não caberiam em um carro só, a priori, né? Então, se a gente locasse um carro como CNM, vocês dirigiriam ou não? Esse é um ponto. A ideia era a gente ir exatamente de carro, né, Gi? A Gi ia ser nossa motorista particular. Ela já está habituada a fazer esses Gente, girl caminhos power! Brasília-Goiânia. Exato. E também, para Goiás, a gente estava pensando em colocar, acho que 4 pessoas, né, Yuri? Isso, exatamente pela facilidade de acesso, sabe, Thaís? Aproveitar ali que seria só o custo mais de hospedagem mesmo, é mais fácil, né? E é o nosso último da fase inicial, para a gente criar essa grande familiarização com o processo. Para quando chegar naqueles próximos 16, a gente tem equipe para fazer isso de forma mais prática. Não, tranquilo, era só para a gente ter controle disso, tipo, vou precisar de um carro, de 2 carros, mas ok, se vocês têm um motorista, sendo 4, cabe 5 num carro, né? Então tá tudo certo. É isso aí. Tudo certo mesmo. Aí, de novo, é aquela questão que eu estava falando de logística. Como vamos de carro, a gente só se organiza para ver se vai no domingo, né? Que aí, segunda-feira de manhã, a gente já está aí, ó, a todo vapor, tocando nossas agendas. E aí, no caso do último dia, que é a sexta-feira, que é a leitura técnica, nós, assim, não colocamos porque a sugestão nossa foi de já convidar nessas leituras comunitárias a pessoa que a gente viria, que teria o perfil para participar dessa leitura técnica. E eu não soube colocar lá o tempo, qual o tempo que a gente não definiu aquele dia da reunião, que vocês gastariam para fazer essa leitura técnica. Você diz a sexta-feira em si, né? Foi. Pois é. Usualmente, eu penso aqui em termos de 3 horas e meia a 4 horas. Porque, como eu falei, tem um momento inicial que a gente devolve para esse pessoal. Poxa, a gente escutou um monte de coisa deles.
Eles têm que saber o que a gente entendeu e processou daquilo, né? Então, esse é o momento inicial de devolutiva. Aí tem uma pausazinha rápida, um coffee breakzinho usual. Aí nós voltamos com o momento de construção. Lembrando, diagnóstico de vocação participativo. Então, eles têm que dizer, cara, se a gente chegar lá, olha, nós entendemos isso, eles disserem, não, 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 não e não. Eu pego aquilo, ponho fogo, jogo fora, a gente constrói de novo. Ok? É essa a lógica da segunda parte do processo. E Óbvio aí que a enquanto consultores... pergunta é, Yuri, assim, para você ver se eu estou correta ou não. Então, assim, ó, nós vamos fazer. Ah, eu não coloquei aí que o Zanin tinha pedido, mas é uma questão mesmo que a gente sempre faz isso, né? Vocês chegando, a nossa recepção é o gabinete do prefeito. Então, isso aí já está organizado. Então, na segunda-feira, por exemplo, está marcado 8 horas, né? Mas 7h30 eu já vou garantir lá com a Luanda de vocês fazerem a passagem no gabinete do prefeito, para que eles possam receber vocês falarem para ele, dizer, para a gente Dá um seguir. oizinho, né? Né, pedir, como diz o Maurício, pedir a chave da cidade, né? E vocês terem aí o aval dele para poder entrar nos locais. E aí, no caso, na devolutiva, penso eu, né? Então, se vocês vão novamente estar com essa equipe e na devolutiva, a gente teria que reunir todos esses atores, aí eu penso, por exemplo, secretários, os vereadores, eles seriam essenciais participarem, não é isso? Assim, idealmente é um grupo menor agora, porque senão aí fica difícil pra caramba fazer Algo bem qualquer coisa menor, com né? todo mundo. Aqui no máximo 2 representantes por cada um dos segmentos. Então, daquela Entendi. galera toda que a gente escutou sociedade civil, 2. De todo mundo que Certo. representou o setor público, 2. Certo. Todo mundo das instituições de ensino, mais 2. Então, ali, só de pessoas ouvidas, uns 8. A gente escolhe aqueles que são mais representativos mesmo, que estão Por disponíveis. exemplo, secretários, a gente escolhe 2. Isso. Exemplo. Vereador, a gente vê 2, o presidente da Câmara e um outro para poder. Aí tá começando a ampliar muito de novo, porque eles são todo setor público, né? Mas aí seria... A gente pode até pensar em aumentar um pouquinho esse número. O problema é só a gente não colocar um grupo demais ali na sala, porque senão, especialmente, vamos ser prático, você coloca prefeitos, representantes da prefeitura, representantes do poder político e sociedade comum, civis, tem um desbalanço de poder ali, né? Então, assim, é bom a gente não tomar um pouco de cuidado com isso, só para não ficar muito unilateral a reunião. Isso acontece, tá? Assim, só para ser bem prático. Infelizmente acontece. Então, a gente tenta um pouquinho mais de cuidado nessa abordagem. Todo mundo numa sala de uma forma um pouco mais descontraída. Em relação à abertura da oficina, por exemplo, é sempre muito legal que o prefeito ou algum representante faça minutinhos ali de abertura institucional, para deixar isso bem oficial, sabe? Tipo, olha, galera, sejam bem-vindos. Essa é a hora de vocês falarem. Então, assim, isso já dá uma descontraída legal no ambiente. É sempre muito bem-vindo quando a gente tem essa capacidade de mobilização da Então, a gente prefeitura pode para essa organizar o aberturinha. prefeito, né, ao invés da gente vir aqui, ele está 8 horas lá com a sociedade civil. Bacana isso. Boa sacada essa. Aí, especialmente na sexta, naquela hora da oficina, sabe? De novo, vamos abrir a oficina. Olha, tudo que vocês fizeram na semana inteira, tá aqui a resposta do que vocês viram, como eles entenderam isso, no momento de vocês. Isso dá aquela oficializada legal no processo. Ok. Aí, mais uma vez, é uma questão de disponibilidade de agendas, né? Assim, a gente está tentando fazer isso com antecedência suficiente exatamente para fazer esses encaixes, mas a gente sabe que na hora ali, às vezes, acontece uma coisa ou outra mais urgente, aí dá-se um jeito. O importante é que a gente faça tudo que a gente está se comprometendo da melhor forma possível, obviamente, adaptado à realidade, né? Certo. Mas, pessoal, deu para ficar clara a questão da sexta-feira? O espaço faz sentido para isso? Aquela questão ali, deixa eu ver o espaço que vocês colocaram. De 8 às 11. Gi, abre, por favor, de novo o documento. Vamos só mostrar ali o último dia para discutir o tempo. Aí é vocês que vão dizer, porque como a gente não tinha noção, é vocês que vão. Uhum. Então a gente debater esse ponto, deixar isso bem marcado. Certo. Ali na página inicial mesmo, no dia 20/5, sexta-feira. Olha lá, aí, no finalzinho. Aqui. De vocês que conhecem o pessoal, é mais fácil a gente fazer isso ali a manhã inteira, uma tarde inteira com a pausa no meio? Ou a gente quebra para almoço, começa no finalzinho da manhã, volta depois do almoço? Eu, particularmente, prefiro fazer de forma um pouco mais corrida, com só o coffee break no meio, para não dispersar muito e facilitar a agenda. Você bloqueia amanhã, por exemplo.
À tarde é mais fácil a gente conseguir o À público. tarde. Mesmo sexta? Mas mesmo sexta-feira? Não, Também mesmo passa sexta é de manhã. Você tem razão, de Sexta-feira é um pouquinho manhã. diferente. Porque sexta, gente, eu esqueço que sexta. Sextou meio-dia, Quando é o chega meme. à tarde, quando chega lá que sextou, aí. É isso aí. Então a gente pode fazer de manhã, Yuri. Aí, ó, tipo, 8h30 às 12h30, sabe? Aí faz um coffee breakzinho ali de 15 minutos às 10 e pouco. Deu. Acabamos amanhã, todo mundo livre. Aí Certo. fecha bonitinho a oficina, trabalho concluído. Pode ir até às 11, das 8 às 11. Às 11 não, meio-dia. Uhum. Pode ser mais cedo então, se vocês preferem começar cedo. Aí é o horário de vocês também. Eu tô vontade disponível. Eu tô Eu penso focado que mesmo. 8 horas, começar 8 horas é melhor, né? Então, das 8 ao meio-dia. Ok. Então, 8 ao meio-dia do dia 20/5. Ótimo. Certo. Já vamos deixar isso marcadinho aqui. Pessoal, ficou alguma dúvida? Tem algum ponto que vocês queriam levantar? Porque do meu lado, eu confesso que eu achei fantástica a organização de vocês. Você já tem, como eu disse, vocês estão deixando meu trabalho fácil demais. Que bom, que bom. Que bom que estamos sendo facilitadores. Totalmente. Tá tudo tranquilo com vocês? Os próximos passos estão bem definidos? Sim. Então, só para A retomar, gente só tá? Enquanto precisa daquelas informações agora para a gente poder fazer a carta convite e já Uhum, contactar aqueles. Aí, no caso, as ótimo. atualizações, se a Giovana puder enviar no material para a gente poder já Uhum. seguir esse roteiro e ter o mesmo padrão, é melhor. Eu vou só pedir para a Thaís mandar para a gente no grupo lá a gravação, só para eu conferir se tudo que eu anotei tá certinho e tal. E aí, o mais rápido possível, eu já envio para vocês atualizados. Combinado. Ok. Gente, então, muito obrigado mais uma vez. Parabéns pela organização. Vocês estão tirando de letra isso aqui tudo, tá? Estou bem empolgado com tudo que vocês apresentaram. Adorei as considerações sobre as pessoas envolvidas. Gostei bastante mesmo de vocês terem pensado em cada um desses segmentozinhos específicos que vocês entendem importantes. A questão das visitas. Muito bom o trabalho de vocês ali de ter tentado complementar aquilo que já foi visitado anteriormente, mas sem deixar o foco do projeto de fora, né? A questão do desenvolvimento, da vocação, de como melhorar isso por meio de inovação. Então, mais uma vez, parabéns e obrigado, tá? Certo. Nós mantemos contato, a Gi vai atualizar isso tudo com vocês. Qualquer coisa a gente está aqui. Contem com a gente para o que precisar. Obrigadão, pessoal. Uma boa tarde a A todos. Thaís falou que queria conversar com a gente. Ah, Depois verdade. Desculpa.